Às vezes as pessoas falam, olha, em Jesus há uma luz, ele pode ser uma luz no fim do túnel, mas eu quero te dizer, Jesus não é a luz no fim do túnel. Jesus é a luz que te acompanha, seja qual for a sua situação. Paz, meus amados, estamos aqui em mais um vídeo e eu me chamo Rosângela Borges, sou psicóloga clínica e também pastora auxiliar da Igreja Evangélica Quadrangular em Nova Contagem, da 18ª região. Estamos aí para pregar o Evangelho através desse instrumento que Deus tem dado, através dessa mídia e levar a palavra do Senhor que possa transformar a sua vida. E nesta noite, de uma maneira especial, nós estamos aqui para falar da carta ao livro de Romanos. Lembrando que, eu quero enfatizar isso, que eu acho que algo que é mais importante na minha vida, além de psicóloga, pastora, esposa e mãe, é que sou serva do Deus Altíssimo. Então, que você seja servo do Deus Altíssimo, porque essa é a nossa maior missão. Então, nesta noite eu quero falar um pouco sobre transformação, metamorfose. E se você tiver alguma Bíblia aí junto de você, gostaria que você abrisse na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós repetimos muito esse versículo, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas antes de experimentar ela, a Bíblia nos traz uma condição a isso. Nos traz alguns passos que nós temos que dar para que nós possamos alcançar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu creio que quando você conseguir experimentar, nunca mais você vai querer outra coisa a não ser a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, qual que é o passo que o apóstolo Paulo, em sua carta a Romanos, ele vai nos trazer? A primeira coisa ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação, pela transformação da sua mente. A metanoia, o pensamento. Eu não consigo transformar um comportamento sem antes mudar a minha maneira de pensar. A primeira coisa na nossa vida, Deus quer trazer uma mudança de pensamento. Eu consigo mudar o hábito a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, o porquê eu estou fazendo aquilo. O apóstolo Paulo ele sempre vai trazer a questão da nossa mente, da racionalidade, do pensamento, quer dizer, é uma decisão. Eu vejo a verdade e agora eu descubro e decido por essa verdade. Por isso que a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade nos transforma. O conhecimento de Deus transforma a nossa maneira de pensar. Então, a primeira maneira de começar a experimentar a vontade de Deus é, primeiro, o pensamento. Como estão os meus pensamentos? O que eu desejo diante de Deus? Eu tenho que mudar. A Bíblia diz sobre conversão. Então, quer dizer, eu vou converter. Estou em uma direção e eu entendo, compreendo, tenho um conhecimento e a partir desse conhecimento eu transformo a minha maneira de pensar. E se eu transformo a minha maneira de pensar, eu não continuo mais por esse caminho. Eu mudo. E isso vai nos levar à metamorfose, quer dizer, uma mudança completa da forma, da natureza, da estrutura. Era uma transformação completa. E é interessante como que a Bíblia fala dessa transformação e um dos únicos animais que conseguem passar por essa transformação, por essa metamorfose de uma forma completa, é a borboleta. É a lagarta para a borboleta. E é interessante as etapas que ela passa para que ela consiga alcançar um propósito. Por isso que para experimentar a vontade de Deus, eu preciso mudar a minha maneira de pensar e trazer uma verdade. Eu só consigo passar pelo processo se eu sei para onde eu estou caminhando. Se eu não sei qual é a minha direção, se eu não tenho um propósito de vida, na primeira tempestade, na primeira dificuldade, na primeira situação que vai
contra aquilo que ou me assusta contra aquilo que eu estou esperando, eu desisto, porque eu não sei para onde eu estou indo. A questão não é só o que eu tenho deixado. Às vezes tem umas verdades que vai dizer, olha, se você quer mudar a sua vida, você tem que saber aonde você quer voltar. Mas é mais do que isso. Se você vai para algum lugar, fazer uma viagem ou tem um destino, você vai sair da onde você está, preparar qual bagagem que você vai levar, porque eu sei para onde eu estou indo. Porque se eu simplesmente saio de um lugar sem saber para onde eu estou indo, o que vai acontecer? Eu fico perdido no meio do caminho. Por isso que Deus, Ele tem um propósito real para a sua vida. Ele te mostra de onde Ele quer te tirar e também te direciona. Ele tem um propósito de salvação e de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, não nos amoldem a esse mundo. Não nos amoldem às verdades que foram faladas para a sua vida. Não nos amoldem às verdades que foram ditas para você, seja pela sua família, seja por alguém que não acredita em você, seja durante a sua infância. Quantas pessoas que crescem, às vezes, pensando, olha, eu não sei, eu escutei que eu não vou dar nada, eu escutei que eu não posso me transformar, as pessoas me acusam pelos meus pecados, as pessoas me acusam por aquilo que eu sou. Quantos traumas, quantas coisas da nossa vida que às vezes são empecilhos. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, transforme, mude a natureza. É interessante porque a borboleta, antes, na verdade, de se transformar em borboleta, ela passa por algumas fases. A primeira fase é o ovo, né? Aquela coisa do nascimento ali. Ela nasce. Depois ela passa para a fase da larva, da largata. E quando você olha para uma largata, normalmente o que você acontece? Você assusta, você diz, tira daqui, mata, joga fora, faz alguma coisa, porque ela não tem beleza nela. Ela às vezes é aquela coisa sem cor, ela não tem uma beleza em si. E as pessoas às vezes julgam aquela largata por aquele momento. E quantas vezes na sua vida você julga a sua vida por um momento? O momento que alguém rejeitou, o momento que alguém falou algo, o momento que alguém colocou uma mentira dentro da sua vida e você tomou ela como verdade. Talvez as pessoas olhem para o seu passado ou por esse momento que você está passando e dizem, olha, não vai dar nada, não tem brilho, não tem beleza, não tem sabedoria, não tem conhecimento, não tem capacidade. E talvez elas te julgam assim. E talvez você vai se amoldando a isso. Mas Deus está dizendo, peraí, eu não te vejo como o mundo vê. E se tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é transformar uma realidade. Há 2 cientistas que eles vão dizer que 80% da forma com que nós enxergamos as pessoas diz mais da gente. Então, muito daquilo que as pessoas dizem de você não está dizendo da sua verdade, está dizendo da verdade delas, da forma que elas te enxergam. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai escolher um rei e chama Samuel, o primeiro que ele vê, aparecia aquela beleza, ele diz, olha, é esse que vai ser ungido rei. Mas de repente Deus fala, não olhe, olhe o coração, não olhe a aparência. Deus olha aquilo que está dentro de você, o potencial que você tem. Mas para alcançar esse potencial, precisa se passar por um processo. É fácil, pastor? É simples esse processo? Não. Por isso eu tenho que saber para onde eu estou indo. Por isso eu tenho que transformar a minha maneira de pensar. Porque a largata, quando ela está ali, para ela chegar ao propósito da borboleta, ela tem o seu momento. E agora ela vai para o momento do casulo. Ela vai para o momento do casulo e esse momento do casulo não é fácil. Porque parece que ela está sozinha. Ela se sente sozinha, se sente acuada, se sente no momento de escuridão. Ela transforma até o seu alimento ali. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam, olha, em Jesus há uma luz, ele pode ser uma luz no fim do túnel, mas eu quero te dizer, Jesus não é a luz no fim do túnel. Jesus é a luz que te acompanha, seja qual for a sua situação. E naquele momento, talvez ela pense em desistir. Ela pensa em sair, em quebrar logo aquele casulo. Ela demora em torno de 6 meses esse processo. Então, imagina se ela sai antes do tempo. Imagina se ela não sabe o propósito pelo qual ela está caminhando. Imagina se ela não entende que há uma vontade acima da vontade dela. Ela sai no meio do tempo. E se ela quebra esse casulo antes do tempo, se ela para esse processo antes do momento correto, ela sai dali deformada. E ela não vai poder culpar ninguém, porque havia e continua havendo um propósito, mas ela não aguardou o tempo determinado para esse propósito.
Na nossa vida, nós temos que respeitar o processo, o tempo. Nós temos que saber que Deus, Ele fala que antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu e nos predestinou para algo muito maior e melhor. A Bíblia vai contar a história de Ruth, que sai de uma cidade viúva, vai para um outro lugar junto com a sua sogra, e eles falaram, a Ruth, a sunamita, Ruth, aquela mulher que estava ali, que trazia consigo uma maldição, mas quando ela se permite no processo, a Bíblia diz que ela termina a sua história, entrando na genealogia de Jesus. Então, espere, passe pelo processo. Pode ser difícil, pode ser dolorido, pode ser complicado, parece que o tempo não vai passar, mas não limite a sua vida por um momento. Deus não faz a sua vida e não te julga por um momento. Ele te julga pela sua capacidade, pela sua disponibilidade. Então, passe por esse processo. A Bíblia vai dizer que, a história, na verdade, vai dizer que essa largata fica ali. As pessoas viram ela entrando naquele casulo como largata. E talvez muitos julgam, para que isso? Por que você está permitindo? Por que você está passando por isso? Por que você está dentro desse casulo apertado, sem luz, sem se alimentar direito? Ei, entendam uma coisa. As pessoas talvez não entendam o propósito, mas elas não têm que entender. Quem tem que saber do propósito é você. Quem tem que ter convicção da verdade de Deus no seu coração é você. Porque quando você acredita, os outros vão para perto de você. Agora, se você não acredita, ninguém mais vai acreditar. Deus acredita em você. Então, se você está passando por um processo, ou se você já passou por um processo na sua vida, eu quero te dizer, ei, tem algo muito maior para você. Tem algo muito melhor para você. Aqueles que te viram entrando para o casulo como uma largata, sem beleza, sem capacidade, sem propósito, aguarde um momento. Aguarde o seu tempo, do seu amadurecimento. A Bíblia vai dizer que nós temos que amadurecer, nós temos que crescer. Nós temos que estar diante de Deus na estatura de Jesus. Então, aguarde o seu processo. E quando passam esses 6 meses, a história vai dizer que ela começa a quebrar aquele casulo. Talvez as pessoas estão esperando, peraí, o que vai sair daí de dentro? Entrou tão sem capacidade, sem beleza para essa luta, para tudo isso, sem ter propósito, mas de repente você começa a quebrar esse casulo. Você espera o tempo, você acredita no propósito. E quando você quebra esse casulo, você sai de lá de uma forma completamente diferente. Você não sai de lá mais como uma largata. Você não sai de lá mais carregando a verdade dos outros. Você não sai de lá mais rastejando diante de uma situação. Você sai de lá como uma borboleta. E é isso que Deus tem para você. Quando você muda o seu pensamento, não se amolde pelo padrão do mundo, não se amolde pela sua natureza humana, a qual você nasceu, mas você deixa as coisas velhas no passado e eis que Deus faz nova todas as coisas. Eu quero te dizer, Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem um propósito muito maior. E quando você muda o seu pensamento, você se permite passar pelo processo, aí sim, você não só experimenta, mas você comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. E é isso que Deus tem. Então, permita que Deus te transforme. Transformar por completo. Pela biologia, o único animal que tem um poder de transformação é a borboleta. Mas pela espiritualidade, por Deus, nós sabemos que Ele tem o poder para fazer uma transformação completa, de você nascer de novo. E no nascer de novo Ele está dizendo, eu jogo a sua natureza para fora e trago uma natureza divina para o teu coração. E esse é o propósito de Deus. É fácil? Não. Mas eu costumo dizer o seguinte, nem tudo que é difícil quer dizer que é impossível. O processo pode ser difícil, mas não é impossível para Deus. Então se permita, voe. Não rasteje mais, porque quando você voar, nunca mais você aceita se rastejar. Quando você experimenta o voo, nunca mais você aceita rastejar pelo chão. Então, Deus tem um voo muito alto para a sua vida. Que você se permita transformar o seu pensamento, o seu padrão, a arrancar de você aquilo que o mundo tentou te colocar, aquilo que a sua família tentou colocar, o molde que as pessoas tentaram te colocar, e se permita ser feito o vaso na mão do oleiro. E é interessante isso, para me encerrar,
Quando Jeremias desce naquele lugar, a Bíblia vai dizer que aquele lugar onde faz o vaso, ele estava em movimento, ele tinha roda. Deus, ele sempre age no movimento. Não fique parado esperando. Não se permita ser amoldado pelos outros. Deus tem algo maior para a sua vida. A história vai dizer de Gideão, quando a Bíblia fala que Deus chega para Gideão e fala, olha, homem valente. E ele diz, não, você deve estar errado. Eu não sou esse homem valente. Eu não sou, você deve estar chamando uma pessoa diferente, deve ter me confundido com outra pessoa. Ele diz, olha, eu sou o menor da minha casa, e minha casa é a menor das outras. E Deus diz para ele, você é um homem valente, porque Deus está olhando aquilo que está dentro da sua vida. Então se permita, se movimente. Às vezes você está esperando as pessoas acreditarem em você para que depois você inicie. Mas na verdade você tem que iniciar para que você leve outros a acreditarem nos propósitos e nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Gideão naquele momento disse, eu não sou. E ele fala, você é. E quando ele começa a se movimentar, traz o sacrifício e diante de Deus e fala, não, ele é Deus mesmo. E ele se assusta porque percebeu que era Deus mesmo falando com ele. E Deus começa a falar, olha, junte o exército. Ele começa a perceber que ele não era uma largata e que Deus tinha algo muito maior para a sua vida. E aí ele junta um monte, mais de 15 mil homens, e eles falam, não é isso tudo não. Porque quando eu tenho que fazer uma coisa, se você fizer com tudo isso, eles vão achar que não é Deus. Porque Deus, o milagre, é quando eu não explico, mas eu vivo. E Gideão, então, junta aqueles 300 e muda uma história. Ei, o processo pode ser difícil. Talvez você tenha que enfrentar situações. Talvez, como Davi, você tenha que enfrentar um urso, um leão, um gigante, um exército, mas você se assenta no trono que Deus preparou para você. E é esse lugar que Deus tem para a sua vida. É o lugar que Deus preparou para a sua vida. Então, se transforme. Não há verdade maior do que a verdade de Deus para você. Eu não sei até hoje quais são as verdades que você já escutou na sua vida. Eu não sei quais são as coisas, as palavras que as pessoas falaram em relação a você. Ou que você mesmo olhou e disse, não, eu devo ser isso mesmo, eu devo ser uma pessoa que não vou ter capacidade, que eu não vou ser ninguém na vida, que eu não vou conquistar, que eu não vou conseguir chegar lá. Mas essa não é a sua verdade, não é a verdade de Deus para você. Você é muito maior do que tudo isso, porque há algo dentro de você que faz toda a diferença. Há algo dentro da tua alma que é um poder dunamis do Espírito Santo, que te faz alcançar algo muito maior e melhor. Então Deus tem uma nova história, Ele escreve, Ele decide, mas nós temos que permitir que Ele faça. Mude o seu pensamento, faça a metanoia. Como diz uma música que ela não é cristã, mas ela é bem explicativa em relação a isso, que nós sejamos a metamorfose ambulante, aquele que se transforma todos os dias pelo Espírito Santo. Que a luz adentre o seu coração e a tua vida. Talvez você esteja vivendo agora esse casulo. Tudo parece escuro, apertado, não tem para onde ir. Deus está dizendo, ei, espera um pouquinho, aguarde um pouquinho, porque você vai sair daí. E quando você sair, você começa a transformar vidas, porque quando você é transformado, Deus te dá o poder de transformar. Então, que a transformação alcance o teu coração e que você alcance outros corações através da luz. A luz é Cristo, a luz dele está dentro da nossa vida. Então, ei, borboleta, voe alto e comprove e experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu queria fazer uma oração por você nesse momento. Se me permitir aí aonde você está, eu não sei qual o processo que você está enfrentando, mas seja ele qual for, Deus está com você. O salmista Davi vai dizer que certamente a misericórdia do Senhor nos acompanhará por todos os dias da nossa vida. Então eu quero te dizer, não importa qual seja o processo que você esteja passando, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida e ela se renova todas as manhãs. Por isso eu quero orar por você para que Deus te fortaleça, para que Ele possa
firmar os seus pensamentos quanto ao propósito. Não tire os seus olhos do propósito, porque senão você se perde no meio do caminho. Firme-se. Deus tem um propósito para a sua vida, os sonhos que Ele tem colocado no teu coração. E esse propósito e esse pensamento mudado vai te fazer permanecer, seja qual for a tempestade. Então eu quero orar por a sua vida nesse momento. Pai, eu coloco a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, este vídeo. Se ela chegou até esse vídeo, Pai, é porque há um propósito do Senhor maior do que o meu. E mesmo nesses poucos minutos que nós passamos aqui, que haja, Senhor, uma transformação sobre o teu coração. Que ela entenda, Senhor, essa pessoa entenda a sua verdade para a sua vida. Que ela não se amolde à verdade de Satanás, que não se amolde à verdade humana, mas se amolde à tua verdade. E a tua verdade é que essa pessoa é filha do Deus Altíssimo. A tua verdade é que não importa o passado, o Senhor pode transformar todas as coisas. Isaías vai dizer, esqueçam do passado, daquilo que ficou para trás, as coisas antigas, eis que faço coisa nova e ela já está surgindo. Então que nesse momento o novo do Senhor surja sobre essa vida. Se essa pessoa está passando por um momento, Deus acabou de aceitar Jesus, está começando essa caminhada, que ela firme na fé e na verdade, no amor do Senhor para a vida dela. Se ela está passando pelo processo do amadurecimento espiritual, que é um processo que parece que ela está sozinha, dentro desse casulo escuro que ninguém compreende, mas saiba que o Senhor está com ela e que esse processo é necessário para o amadurecimento. Esse processo é necessário para a transformação. Então fortaleça ela nesse momento, fortaleça ela nesta hora onde ela estiver. E que quando ela se perceber e quebrar e romper, Senhor, esse casulo, ela possa também, Deus, viver coisas grandes para a sua vida, propósitos que são maiores do que o dela, porque os planos do Senhor são maiores do que o nosso. Então eu abençoo essas vidas esta noite, este dia, no momento que essa pessoa estiver assistindo, Deus, eu abençoo a sua vida agora e peço ao Senhor que nada interrompa o caminho dela rumo ao propósito do Senhor, rumo à tua vontade, rumo ao teu querer para a sua vida, porque assim ela irá experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado por esta palavra, então não fique com ela para você. Compartilhe esse canal, se inscreva também, faça a sua inscrição para que ele possa manter esse canal aí pregando o Evangelho, compartilhando a palavra do Senhor. Compartilhe também com outros, com seus amigos, não só eu que estou aqui pregando, mas já passou e estão passando outras pessoas que eu sei que são instrumentos de Deus para abençoar a tua vida, palavras que vão direto ao seu coração, instruções do coração de Deus ao seu coração. Então não percam uma grande oportunidade. Se inscreva nesse canal, compartilhe ele e eu sei que outras vidas serão transformadas com a sua também. Então, que Deus te abençoe e vamos fazer crescer o número de inscritos aí neste canal, porque eu sei que vai ser bênção para a sua vida e vai abençoar muitas outras vidas aonde elas estiverem.